Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 27 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado. Tem muitos vídeos curtos de aprendizado no canal e também toda a parte de análise. Radar do mercado, live todos os dias a partir das 10h45, análise de fechamento, após o encerramento de cada pregão, que é essa análise especial, uma análise mais completa de cada ativo, que ocorre 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira, e também o radar da semana, que ocorre geralmente no domingo. Então, muito conteúdo em termos de análise e de aprendizado para agregar o máximo de valor possível ao seu conhecimento e aos seus investimentos. Para você se inscrever aí gratuitamente, basta você aqui no canto inferior direito do seu vídeo passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior aqui do vídeo vai ter a opção para você se inscrever aí no canal, ou seja, na parte inferior vai ter o botão para você se inscrever. E para você receber toda a parte de recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Receber também as carteiras de ações, a carteira semanal, a carteira mensal. Mensal, segunda-feira tem atualização, a semanal teve atualização hoje, foi comunicada ontem já no aplicativo. Enfim, é só você instalar, está disponível para iOS, para Android. Na parte inferior aqui do vídeo vai ter o link direto de acesso à loja da Apple e direto também acesso à loja do Google, do aplicativo. Ativos que eu vou comentar nessa videoanálise, já está aqui na tela: Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, depois venho falando aqui de IPETR4, de Vale 3, IP3, Engie 11, GGBR4, HPV3, BBSE3, ITSA4, USIN 5 e BRAP4. São esses os ativos que eu vou comentar nesta videoanálise. Falando primeiramente do Ibovespa, que terminou o dia em forte alta. Tem aqui um outro ativo ainda para sair do leilão de fechamento, mas em forte alta de superior a 2%, 2,15%, bela formação de fundo, ou seja, isso aqui seria algo importante, a correção menor do Ibovespa aqui em relação a todo o processo de subida, ó, saindo aqui do leilão, mas enfim, está continuando aqui com 2,15%, sinalização para cima, apesar da semana que terminou aqui apresentando um candle de definição que eu falei ontem no radar da semana. Primeiro ponto importante para manter uma expectativa de alta, para continuar a expectativa de alta após ter batido e ter perdido força nos 105 mil pontos, era gerar um sinal de alta. Gerou um sinal de alta e foi melhor do que a encomenda, porque gera um candle de força fechando aqui em cima. Para anular essa expectativa de subida, de continuar o movimento de subida, teria que voltar basicamente para baixo da mínima desse fundo, que foi gerado aqui no gráfico diário, que seria a perda da mínima da semana passada, comentado ontem no radar da semana. Então esse seria o sinal mais negativo, que aumentaria a chance de ter um processo de correção aqui e, consequentemente, traria um cenário mais de indefinição da tendência de curto prazo. Mas, por enquanto, viés aí de alto para o Ibovespa. Seguindo aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice. Tivemos aqui uma alta, parada aqui nesse patamar, abriu para cima dessa região, gerou sinalização de fundo ascendente, no gráfico de 10 minutos gerou uma pancada para cima, vai para cima dessa região, vai para cima de outro patamar de resistência e agora permanece acima dessa região, ou seja, apontando mais para buscar, ou seja, em termos de probabilidade, buscar uma região de 104.915 a 105.030 e depois disso um outro nível de preço um pouco mais relevante na casa dos 105.270. São as próximas resistências com maior relevância que eu vejo para o mini índice. Dentro de um movimento de alta do G60, ou seja, abertura para cima aqui no próximo pregão, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta, fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Melhor ainda se for acima dessa região inteira aqui, ó, de antiga resistência e podendo funcionar agora como um patamar de suporte, que é uma região ali por volta de 104.415 a 104.385. Por outro lado, veio para baixo, gerando sinal de topo lá no G60, veio para baixo dessa região e passou a gerar topo descendente ali para baixo da média móvel de 13 períodos e principalmente para baixo do patamar de 415, 104.415, foco um pouco maior em buscar a operação de venda de day trade, mas acima dessa região, foco muito maior em buscar a operação de compra. No dólar, o dia de hoje, de queda, perdeu a mínima do pregão anterior, ou seja, 2 candles de baixa, 2 candles de alta, dólar segue dentro de uma tendência de baixa, ou seja, o viés é de baixa, apesar de estar destaque dentro de um movimento de correção,
perdeu essa mínima, aumentou a chance de poder ter algo para baixo. Indo para o gráfico de 60 minutos, está dentro de um processo de queda mais fraco. Mas, para gerar algum sinal de compra um pouco mais relevante, que seja não só a formação de um fundo, seria interessante ver sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, de fundo ascendente ou pivô de alta já acima dos 567. Isso seria um pouco mais interessante. Quando eu falo 567, é uma região por aqui assim, ó, que é uma região de alguns fundos que foram testados aqui para trás. Tem outros fundos? Tem. Mas aqui seria um sinal um pouco mais relevante de buscar fundo ascendente ou pivô de alta no dólar, na minha opinião. Melhor ainda, lógico, se o dólar vem, rompe esses dois topos aqui e passa a gerar sinal de alta já acima dessa região aqui de 571,50. Ou seja, 567 a 571,50 seria o cenário um pouco mais favorável para buscar a operação de compra. Dentro do atual contexto, que é um movimento de baixa no G60, suporte mesmo um pouco mais relevante na faixa dos 542 e depois em 524. Ficaria mais para se buscar a operação de venda mesmo, de topo descendente, tentou subir aqui, gerou topo descendente ou pivô de baixo, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora, principalmente se essa venda vier aqui para baixo dessa região, que já é um desafio em termos de resistência, 558, 559. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, boa alta de 2,07%. Recomendei compra no ativo, não no início do pregão, mas foi mais para o período da tarde depois que esse ativo foi lá embaixo, depois ganhou força para superar essa máxima. Qual o cenário aqui? Se ela viesse logo no início do pregão superar essa máxima, não me animaria tanto essa entrada. Por quê? Porque a relação risco-retorno para esses dois topos aqui, tamanho desse candle, não me agradava muito. Mas como ela foi lá embaixo, depois volta para fechar aqui mais para cima, aí me chamou mais atenção, aumentando a chance de ter algo mais para cima na PTR4. E o stop ficou ainda mais bem posicionado, ou seja, se acionar stop, acionou stop mesmo, porque olha só, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, ficou mais bem posicionado. Você tem 1, 2, 3, 4 fundos gerados, ou esse aqui gerou hoje, esse fundo nessa região, ou seja, se o mercado trouxer para baixo é para realmente acionar o stop de swing trade. Então, passando os dados dessa compra na PTR4, colocando aqui os dados dessa compra, entrada aqui por volta dos R$ 23,07, o stop da operação R$ 22,41, R$ 24,39 o objetivo da operação. Lembrando que quando eu falo ali o stop em R$ 22,41, estou falando que o stop está aqui abaixo da mínima desse candle. Então, risco dessa operação 2,86%, alocando 17% do capital total nesta operação da PTR4. Depois de PTR4, lembrando qual é o desafio aqui dessa ação de cara, na faixa dos 23,37 até os 23,50, que é uma resistência do gráfico semanal, que já comentado inclusive na semana passada e no radar da semana, ontem na análise do radar da semana. Então, batendo aqui nesse nível, esse é o principal desafio. Então, fechando aí para cima dessa região no decorrer desta semana, tiver um fechamento aqui para cima, foco muito maior em ter algo mais para cima, que a gente olharia um pouco mais para aquele outro nível que foi comentado no radar da semana, na faixa dos R$ 25,00. Depois de PTR4, vamos para Vale 3, que no dia de hoje apresentou uma baita alta, um grande candle de alta, fechou muito acima, o stop ficou um pouco grande aqui no papel, quem sabe nos próximos pregões traz alguma alternativa de uma entrada com stop mais curto, colocando aqui abaixo. Mas para quem já está comprado nesse fundo ascendente na Vale 3, stop pode ficar ou abaixo da mínima de hoje, em R$ 58,93, 92 centavos, ou abaixo do gap, né, que é o fechamento de ontem, o gap completo ali em 58,60, então daria para colocar o stop ali na faixa dos 58,54. Um stop aqui embaixo, tentando pegar o próximo movimento de subida. Se gerar alguma correção ali no intraday, gráfico 60 minutos aqui, algum tipo de correção, pode trazer oportunidade de entrada com stop mais curto aqui, considerando o stop aqui embaixo. Então essa seria a alternativa para avaliar nos próximos pregões em termos de compra de swing trade no papel. Mas lembrando, Vale 3 em tendência de alta de médio prazo, de longo prazo e gráfico diário também, confirmando um novo fundo importante aqui e num momento importante, né, de não perder a mínima da semana passada, que foi comentado inclusive na análise especial, ou seja, aqui ele gerou um candle ruim, então teria que gerar realmente um candle bom aqui no gráfico diário para aumentar a expectativa de seguir subindo. Qual era o ponto favorável? Que o ativo está trabalhando em cima da máxima histórica. Então esse é o ponto positivo que aumenta a chance de poder ter algo para cima na Vale. O desafio imediato, 61,79, depois R$ 62,93.
Próximo ativo que eu vou comentar aqui, vou falar sobre IP3, Ipera. Ativo bateu no objetivo da nossa compra hoje. Foi tão rápido o início do pregão que eu não consegui fazer a mudança da relação, tentando buscar uma melhor relação risco-retorno. A nossa compra que foi executada lá na sexta-feira, que já bateu no objetivo aqui dessa entrada no ativo. Belo fechamento, é algo bom logicamente porque o ativo está dentro da carteira exponencial. Se ela continuar subindo, isso vai ser bom para a carteira exponencial, que é a carteira de ações divulgada aqui, revisada no final de semana e divulgada geralmente no domingo mesmo, antes mesmo da segunda-feira. Então o ativo segue bem, pivôzão de alta, tendência de alta, fechamento acima de todas essas resistências, inclusive dessa máxima aqui. Belo fechamento, passando aqui os dados do encerramento desta operação. Terminou aí com um ganho de 5,15% a operação, na operação, ou seja, isso representou para o capital total um crescimento de 0,75%. Então foi esse o resultado da operação da Uzi Minas. Tivemos também outro ativo aqui que encerrou a posição no pregão de hoje, que foi a Engie 11, chamado Violino. Acionou a saída aqui, eu reposicionei o stop abaixo da mínima desse candle, tinha gerado 1 candle, 2 candles, 3 candles da operação, que é algo técnico que eu utilizo, uma forma técnica de condução da operação, e ela foi lá batendo stop e gerou um candle forte para cima com alta de 3,12%. Tem aqui algo que eu poderia ter feito diferente? Sim. Avaliando lá o G60, a forma como veio caindo aqui, eu poderia ter sustentado o stop no nível mais para baixo mesmo, aguardando, porque não veio muito forte o movimento. Quando vem um movimento mais picotado, reduz a chance de vir mais para baixo. E terminei não voltando para a operação. Então, enfim, tem sempre algo que pode ser melhorado aí, lembrando que eu cometo erros também, sou ser humano. Então aqui no caso da Engie 11, gerou ali o chamado Violino, foi forte para cima, foi um stop parcial nessa operação, que eu vou mostrar logicamente aqui o resultado dessa operação. Então o resultado da operação da Engie 11 foi uma perda aqui de 1,18%, isso representou no capital total uma redução de 0,21%. Sempre aquela questão de quando dá errado, você perder menos do que quando você tem um resultado positivo. Na média, né? Você buscar ganhar mais quando dá resultado positivo e perder menos quando dá o resultado errado. Então essa é a ideia dentro da minha metodologia que eu costumo trabalhar aqui diariamente. Seguindo, vamos falar agora de GGBR4. Essa aqui estamos dentro da operação e essa aqui eu reposicionei o stop. Lembrando, qual era o objetivo da operação da GGBR4? Objetivo inicial na faixa dos 17,75. Ela fechou em R$ 17,84. Então, ativo está dentro aí de um processo bom de subida e na expectativa de poder buscar algo mais acima. Olhando para o gráfico semanal, olhando aqui no semanal, dá para perceber um gap lá aberto na faixa dos 18,54, ponto mais alto dessa máxima, até um gap lá, fechamento completo em 19,07. O objetivo dessa operação foi reposicionado em R$ 18,10. Então, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno nessa operação da Gerdau. Logicamente, não mais sair perdendo dessa operação. Não reposicionei ainda o stop, mas pode trabalhar com stop aí abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 17,18, ou mesmo aqui na faixa dos 17,12, abaixo do completo fechamento do gap de alta do pregão de hoje, gap de corpo aqui nesse candle. Na sequência, vamos falar agora de HPV3, Rap Vida, recomendação de compra, né, que já tinha sido enviada na sexta-feira e também reforçado no pregão de hoje, que era uma das entradas na superação da máxima desse candle. A compra foi executada, abriu até acima do nosso preço de entrada, voltou e fechou mal o pregão, queda de 1,63%. O stop dessa operação, deixa eu só passar os dados então dessa operação da HPV3, passando aqui os dados dessa entrada. Entrada por volta dos R$ 65,81. Stop da operação R$ 63,69, ou seja, o ativo fechou aqui em 64,62, ou seja, o stop está um pouquinho mais para baixo. Objetivo na faixa dos R$ 70,05 e risco de 3,22%, alocando 14% do capital total. Tem alguma mudança de stop? Não. Se tiver mais um pregão aqui, aí sim eu avalio a possibilidade de mudança de stop da operação. O que seria importante para a nossa posição a partir do próximo pregão? Isso aqui, ó.
ela voltar a trabalhar acima da máxima desse grande candle de baixo que veio para baixo do gap de alta do dia de hoje. Ficou um aspecto mais negativo, por isso vai ser importante algo assim. Assim como aconteceu com a Vale, que gerou no gráfico semanal um candle ruim e que seria importante num prazo menor, que é o gráfico diário, gerar um sinal de alta que aconteceu no pregão de hoje, seria o caso aqui de HPV3 no dia 60, primeira hora de pregão de amanhã, vir aqui para cima. Indo agora para outro ativo para ser falado aqui é a BBSE3, BB Seguridade. Recomendação de compra no pregão de hoje. Terminou fechando no lugar que eu gostaria que ela tivesse fechado acima, pelo menos 1 centavo acima. Eu até falei hoje no radar do mercado sobre essa ação, que ela poderia ter uma zona de resistência bem pesada, que não consegue se sustentar acima, que seria já bom se ela conseguisse fechar acima num patamar ali na casa de uns 28,34, mas melhor ainda se ela fechasse para cima dos 28,49. Ela fechou nos 28,49. Eu passei recomendação de compra nesse ativo, passando os dados aqui dessa entrada no dia de hoje. 28,52 o ponto de entrada, 27,89 o ponto de stop, ou seja, ela fechou, a entrada está basicamente no preço que ela fechou. 27,89 o ponto de stop. 27,89 fica aí basicamente para baixo da mínima aqui do pregão de hoje, um pouco mais para baixo, né? Foi 28,01, um stop basicamente na volatilidade do ativo. Isso gera um stop de 2,21%, alocação de 23% do capital total e objetivo na faixa dos 29,78. É um fundo ascendente, na expectativa de pegar aqui um movimento de alta e uma nova tendência de alta de curto prazo. Vamos ver se ela confirma isso no próximo pregão. Ela fez um movimento interessante no G60, que foi aqui uma retomada da tendência de alta saindo dessa região travada, e aqui está no processo de correção, então seria importante agora ela sair dessa zona aqui de resistência que ela está travando aqui seu movimento. Assim como ela travou aqui, vai necessitar de algum sinal um pouco mais relevante para cima no próximo pregão, pelo gráfico de 60 minutos, aumentando a probabilidade de subida do preço pelo gráfico diário, que é essa periodicidade que eu estou mostrando aqui. Na sequência, vamos falar aqui de ITSA4, Itaúsa. Fechou o pregão de hoje muito forte, né? É um ativo que eu comentei nos 2 últimos radar da semana, que tinha aqui no semanal uma sinalização para poder romper aqui para cima e ter um movimento para cima, mas semana passada tinha sido fraca. E até no gráfico diário, o movimento aqui em cima dessa região voltou para baixo esse patamar, precisava romper isso aqui, rompeu e ganhou bastante força para cima, pivôzão de alta. Para quem está comprado no swing trade nesse ativo a favor dessa tendência de alta, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 10,43. E seria uma das formas de conduzir aí essa operação. E olhando aqui para o gráfico semanal, o próximo nível de resistência que eu visualizo com maior relevância, 11,43 até um patamar de 11,53. Então, apontando mais para essa região. Caso ocorra algum retorno do preço em cima desse topo que foi rompido, pode trazer oportunidade de compra pelo G60, ou seja, se voltar ali na faixa dos 10,74, pode trazer oportunidade de compra num processo de recuo e fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Depois de Itaúsa, vamos falar aqui agora de Uzi Minas, Uzi 5. Belo fechamento, também outro ativo que eu comentei nos 2 últimos radar do mercado. No domingo, né, que é radar do mercado, não, radar da semana, que eu divulgo aí no domingo, falando sobre essa questão do ativo que pode romper essa região e ganhar força para cima. A gente já está comprado no GGBR4, então não passei entrada na Uzi Minas, que é do mesmo setor. Qual outra alternativa que foi comentada ontem? Uma das formas seria buscar a entrada aqui, tentando pegar um movimento de subida, ou seja, já uma entrada com risco um pouco maior por conta da zona de resistência, e a outra se superasse tudo aqui em termos de rompimento, R$ 7,84. Para quem executou compra, seja aqui, se foi aqui, o stop pode ficar aqui. Quem executou compra aqui, o stop pode ficar abaixo da mínima desse candle. Depois de um candle desse tamanho, não seria mais interessante ter o retorno do preço. Quando eu falo que não mais seria interessante, eu estou querendo dizer o seguinte, que se o mercado trouxer o preço desse ativo para baixo, é um sinal de perda de força dos compradores e força por parte dos vendedores e, consequentemente, basicamente anularia o sinal que me levou a comprar, que me levaria a comprar aqui, ou seja, ou que te levou a comprar. Então, seria um motivo de saída dessa posição comprada na Uzi Minas em termos de swing trade. Ativo segue apontando para cima
E esse retorno do preço aí para cima do patamar aqui dos 7,84 gera também um pivôzinho aqui no gráfico semanal, trazendo também uma maior chance de poder, uma expectativa maior dentro da minha leitura de poder buscar um outro nível de resistência, começando na faixa de 8,64, passando por 8,87 e por último lá na faixa dos R$ 9,09. Assim como a GGBR4 vai apontando lá para algo parecido com o que está acontecendo aqui com a Uzi Minas, que é do mesmo setor. Por último, vamos falar aqui de BRAP4, que no dia de hoje apresentou uma pancada para cima, 5,56%. Interessante porque eu estou falando aqui de BRAP4, né? Porque ontem, no Radar da Semana, eu falei que eu ia comentar o papel e terminei esquecendo de comentar o ativo. Não, eu listei logo no início, falei assim, vou falar sobre BRAP4, sobre os ativos que eu ia falar. E terminei pulando na análise a BRAP4, que é um ativo que está na carteira exponencial, que é um ativo que está na nossa carteira semanal, carteira de ações, e continua na carteira de ações. Porque rompeu o máximo histórico, estava para romper na realidade a máxima histórica, gráfico anual, e ela está fazendo aqui, eu vou jogar no mensal aqui, ela está fazendo isso aqui basicamente hoje, 42,39, gráfico diário, ela 42,39, ela rompeu aqui, então ela conseguiu romper a máxima histórica, que é algo relevante, ganhou força 5,56%, não me gerou uma compra pelo swing trade, era uma das alternativas, o que eu ia mencionar que se ela tivesse algum tipo de recuo na semana, foco muito maior em buscar a operação de compra. Em termos de swing trade, apesar de já estar dentro da carteira exponencial, a carteira de ações. Para quem já está comprado no ativo, também stop pode ficar mais bem posicionado ou aqui, abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, lá na faixa dos R$ 40,66, ou aqui abaixo da mínima de hoje, que ficaria em torno dos R$ 41,44 stop aí para essa operação de swing trade, quem está posicionado no swing trade nesse ativo. Por enquanto, sem nenhum motivo de saída, seja para quem está ali pelo semanal, que é basicamente a operação que a gente tem nela, sustentada aqui, a gente segue posicionado em BRAP4. Espero que ela continue ganhando bastante força aí para cima. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.